Morning, bom dia! Como vocês estão nessa segunda-feira? Estamos começando mais uma semaninha. Que delícia! Bom dia para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos. Já vai curtindo muito essa live do nosso devocional. Viu? Vocês vão ver que a palavra de hoje ela tem esse toque de Deus nos trazendo a forma que a gente deve, muito simples de lidar com a nossa vida, mas que ela faz muita diferença na nossa energia, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Então a nossa mensagem de hoje está lá em Efésios, no verso 4, no capítulo 4, Efésios 4, a partir do verso 25. Eu vou ler para vocês do 25 ao capítulo do 25 ao 32. Efésios 4, do 25 ao 32. E prestem atenção, medita aqui comigo nessa palavra, porque ela é muito poderosa. Eu tenho certeza que vai trazer algo que você está precisando. É resposta de oração para você. Amém? Vamos lá, Efésios 4, 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa é só uma pequena passagem de Efésios. Tem, aliás, os últimos eu gosto muito, né? Gálatas e Efésios tem tanta entrega aqui de como que a gente deve ter um guia da nossa vida, e a gente, quando faz uma leitura como essa, renova a forma como a gente vai se posicionar e vai pensar sobre a forma da gente lidar com a nossa vida. E olha só alguns aprendizados que eu tiro aqui das passagens, e eu gostaria que você se conectasse comigo. Lá no verso, aqui no verso 25, tá escrito assim, no verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Essa é uma passagem que tá lá em Salmo 4:4. Tá exatamente isso, e aqui ele repete sobre isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, jamais na sua vida durma sem resolver um problema, sem resolver algo que você acabou de discutir, uma briga, uma discussão, um mal-estar com alguém. É com todas as pessoas, mas principalmente com alguém de dentro da sua família. E muitas vezes, por orgulho, por vaidade, por ego, a gente dorme incomodado, brigado, sem falar com a pessoa, mas não pede desculpa, não resolve, ainda que você não tenha essa culpa. É pior ainda, porque daí a pessoa faz questão. Não vou, foi ele que errou, foi ela que errou, foi... As pessoas ficam empurrando umas para as outras e não têm a humildade de resolver isso. O que a gente ganha ficando sem falar, dormindo brigados, dormindo chateado, dormindo incomodado com a pessoa? Você armazena no seu coração. Aqui tem uma chave muito incrível para a gente levar para a nossa vida. Toda vez que a gente passa muito tempo remoendo essa mágoa, esse rancor, essa briga, às vezes é uma pequena discussão por causa de uma comida, por causa de um mal entendimento na forma como a gente vai abordar a pessoa, vai falar. E quando a gente recebe essa comunicação de forma torta, ninguém ali tem a humildade de pedir desculpa. Desculpa, não foi isso. Eu não perguntei, entendi errado. Resolve. Não dorme. Tá na Bíblia isso. Não durma sem resolver. Ele não fala em dormir, né? Ele fala apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha.
Não durma com essa mágoa, com esse rancor e com essa dor na sua vida. Não faça isso. Você só vai estar armazenando dentro de você um sentimento ruim, uma mágoa, um rancor, e que dessa mágoa tão pequena, ela vai se formando em algo que vai armazenando na sua vida, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e você só vai conseguir despertar pela outra pessoa que você teve esse conflito ainda mais ira, ainda mais ódio e afastar. Quando a gente alimenta todas as nossas emoções, que elas são perigosas, elas transbordam da pior forma na nossa vida. Quando você alimenta isso, é só sobre isso que você vai transbordar na sua vida. Coisas ruins, pessoas maldosas. Então não armazene isso na sua vida. Resolva antes do pôr do sol, ou seja, não durma com nenhuma coisa mal resolvida. São pequenos detalhes que a gente vai somando para que o nosso equilíbrio, a nossa vida, ela seja completamente, pelo contrário, desequilibrada. Então resolva. Essa é a primeira mensagem que eu deixo aqui para vocês. E não deem lugar ao diabo, porque é isso que a gente faz. Quando a gente potencializa esse ódio, esse rancor, essa mágoa, a gente tá querendo conviver com esse transtorno, com esse sentimento que só o inimigo causa na gente. O que eu tenho sofrido, gente, ultimamente, porque eu tô tão conectada, eu acho que vocês estão percebendo, a minha vida espiritual, ela tá muito aflorada ultimamente. E quanto mais a gente tá com a nossa vida espiritual em prioridade, mais a gente sofre esses ataques, essas provações na vida. Então coisas dão errado, as pessoas tentam impedir, fazem algum comentário para que você seja desmotivada. Quando a gente começa a ter essa conexão muito profunda com Deus, vem muitas críticas, vem as pessoas para falar, nossa, você só fala de Deus. Sim, ainda bem que eu falo de Deus e eu não tô preocupada com isso. Se você não gosta, eu acho ótimo as pessoas irem embora, quem realmente se incomoda com isso. O que eu não posso fazer, e você, que eu deixo esse conselho, é quando você escutar esse tipo de coisa, você paralisar. Você ficar envergonhada, você ficar chateada, você achar que realmente você tá ficando muito chata. E entenda, vai ter o público para todo mundo. Se tem pessoas que acham você chata, ótimo, porque assim ela vai embora. É o filtro que você precisa para não conviver com pessoas que acham que estar no caminho de Deus é algo chato. É chato também conviver com alguém que pensa assim, então ótimo, a gente tá todo mundo seguindo um caminho que acha que é interessante pra você. O meu é com Deus. E se eu falar de Deus incomoda, maravilha que você vai embora, mas eu também vou atrair pessoas de Deus pra minha vida. Os amigos de Deus encontram com outros amigos de Deus e é isso que eu vou me manter. Então a gente não pode se fragilizar. Eu lembro na semana passada eu fui iniciar uma live, eu tava incrível a forma como eu tava ali concentrada na palavra, entregando o melhor para vocês na live, e a live foi interrompida. Aconteceu alguma coisa que eu não sei o que aconteceu, mas eu entendi que era para eu desistir. E a palavra, ou seja, o que o inimigo quer nessas horas? Que eu não entregue a palavra que eu queria. E eu tava chegando no final da minha mensagem, que era incrível, eu tinha estudado para entregar aquela palavra, e ali era para eu desistir, era para eu dizer, a live caiu, eu falo outro dia e não falar. Eu não desisti, eu fui lá, entreguei a palavra, liguei a live de novo, fiz ela de novo. Então é nessas horas que a gente é o tempo inteiro testado. O que não dá é pra gente ceder, é pra gente paralisar. Então não paralise a sua vida. Você vai ser testado, você vai ser questionado, você vai ser interrompido, você vai ser barrado, mas você tem que seguir. Porque quando Deus tem um propósito para sua vida, Ele tem uma promessa para você, Ele tá lá para entregar. Você que não pode desistir. É que nem o nosso GPS, é que nem o Waze. Você tem um destino, você sabe para onde você está indo. O percurso, ele sempre vai mudar. Vai ter uma obra no meio do caminho, vai ter um acidente, vai ter alguém que vai interromper, vai ter alguém que vai se atravessar na frente para você não conseguir passar, mas você não pode desistir. Você já sabe o caminho que você está trilhando. Você tem que persistir. Não tem problema mudar a rota, não tem problema você ser interrompido, não tem problema adiar um pouco mais, você chegar mais tarde, mas não desista. Você vai ser tentado o tempo inteiro a desistir, a paralisar e a parar de acreditar que nesse Deus que muita gente não quer que você acredite, pois você não deve desistir jamais, jamais na sua vida. Siga esse trajeto, ele tem um plano para você. Se tem uma coisa que Deus não erra, é na promessa dele. E a promessa dele, ele faz para ele cumprir. A gente é que não pode desistir, então a gente tem que fazer a nossa parte.
Não desista. E tem muita gente que desiste no meio do caminho, acaba cedendo uma outra rota e saindo dessa direção que Deus tá ali, ó, sempre colocando o caminho para você e você que não pode desistir. A outra passagem que eu tiro uma grande conclusão aqui é o verso 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Ou seja, aqui tem duas grandes mensagens, né? Primeiro, ocupar, ser honesto, se ocupe. Quando ele fala isso, né? Não roube, não peques mais. Não é só literalmente quando a gente vai lá e pega algo que não é nosso. É não roubar a alegria dos outros. É não roubar o entusiasmo do outro. É não roubar o tempo do outro falando mal de alguém. Para de você ocupar o seu tempo, que ele é precioso, ele não volta mais. Tudo que a gente viveu no final de semana nunca mais volta na nossa vida. Então não use esse tempo, que ele é precioso, esses minutos aqui são preciosos. Não use para você falar mal de alguém, para você tramar algo contra alguém, para você inventar uma história para atingir alguém na sua vida. Não faça isso. Então o roubo que tá aqui, ele não é só literal, não é só aquele pecado que você vai lá e que eu tenho certeza que todo mundo aqui não nem chega perto disso, mas não é nos detalhes, é roubar o tempo do outro, é roubar o seu tempo falando mal de alguém, é roubar a energia de alguém falando coisas desagradáveis, é você roubar a sua paz. Quando você briga com alguém e dorme brigado com essa pessoa, quando você discute e não pede desculpa, quando você anda com uma mágoa no seu coração, você tá roubando um tempo. E tem gente que tá com uma mágoa por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos, sofrendo e não resolve isso. Você está roubando de você mesmo o seu tempo, a sua energia, a sua conexão com Deus, as promessas que Deus tem para você. Você é a pior pessoa que pode fazer isso com você mesmo. Pare imediatamente. Então você está roubando. Seja honesto com você. Entregue o seu melhor, perdoe, deixa a pessoa embora, deixa embora. Não tem problema se ela tá. A gente vai ficar chateado, a gente vai ficar magoado, mas lá na frente você vai dar graças a Deus que você conseguiu passar por isso. E a gente só consegue passar por isso se conectando profundamente com Deus. É Deus que dá essa confiança, essa energia para você, esse foco para você seguir. Muita gente me pergunta, Michelle, de onde você tem tanta segurança? Como é que você teve coragem? Acho você super corajosa para as mudanças que você fez na vida. Gente, eu não sou tudo isso. Isso é graça divina, é Deus colocando a proteção que eu preciso para dar o passo. É direção de Deus na minha vida. E essa coragem, se você quer ter, tenha Deus na sua vida. Porque Ele vai dar a coragem que você precisa, Ele vai dar proteção, Ele vai dar segurança para você. Com certeza não é nem um pouco fácil sair da onde eu saí, com as pessoas que eu tinha toda a minha base familiar, onde eu estava, com tudo, com uma estrutura maravilhosa, eu virar as costas e sair só com as minhas roupas, deixar tudo para trás, morar numa cidade onde ninguém tá nem aí para você, porque tá todo mundo buscando o seu lugar ao sol, e é isso que tem que acontecer, não tem nada de errado nisso. Só que você tá longe de tudo. Se eu for pensar em todas as possibilidades de coisas que poderiam acontecer comigo, sozinha aqui, tanta coisa ruim que pode acontecer. Se todo mundo for parar para analisar tanta coisa ruim que pode acontecer, eu não saio do lugar. E eu vim, tô aqui há 2 anos e meio e é Deus me protegendo, me guiando, me direcionando. Essa confiança não nasceu do nada, não nasceu eu lendo um livro de autoajuda. Ela nasce da minha conexão com Deus profunda, porque eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou guiada por Ele, eu sou protegida, eu sou abençoada. É Ele que me dá a provisão que eu preciso, é Ele que me direciona. Quando você tem essa confiança, é Deus colocando isso. Porque eu sei que é Ele que vai me direcionar. Deus capacita os escolhidos. É isso mesmo, como diz a Mônica. Já vou ler as mensagens de vocês. E também no final desse verso 28, fazendo algo útil com as mãos para que tenham que repartir com quem estiver necessitado. A Bíblia fala muito sobre isso. O que mais Deus quer é que a gente prospere. Prospera mesmo. Busque. Não tem nada de errado você ter a riqueza. O que não dá é para você ter a riqueza como sua prioridade, como sua maior amor da sua vida. E principalmente quando você não contribui na vida do outro. A prosperidade, ela é para a gente usar como uma ferramenta para a nossa vida de forma digna, para o nosso trabalho e para a gente prosperar na vida de outras pessoas, ajudar, para a gente poder derramar na vida do outro. Seja você a pessoa que tenha tanto
a ponto de entregar. Ser a pessoa que empresta, que doa, que faz uma boa ação, do que você ser a pessoa que está precisando da misericórdia de alguém. E não tem nada pior que alguém que esteja precisando e tem um irmão do seu lado que não é capaz de olhar para você. E a pessoa tem. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço pessoas assim, ó, que tem muito, muito para contribuir, para ajudar, que vê uma tragédia. Eu lembro na época do Rio Grande do Sul, eu estava próxima de uma pessoa que tinha muito dinheiro. A pessoa ela não estava nem aí pro Rio Grande do Sul, ela não estava nem um pouco preocupada com absolutamente nada. Ela estava preocupada nos negócios dela. Isso entristece Deus. Então, se é para você ter prosperidade na sua vida, para você não conseguir enxergar o outro e não fazer o mínimo com isso, porque o dinheiro é uma ferramenta, ele não é algo o principal da sua vida. Então, quando a gente tem essa sabedoria, é isso que Deus está pedindo pra gente. Tenha, para você repartir com quem estiver necessitado. Tenha um mínimo de compaixão na sua vida. E aqui no verso 29, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quantas vezes a gente chega agora, segunda-feira, chega no trabalho, você escuta uma palavra como essa, você chega animado no seu trabalho, chega em alguma reunião, em algum encontro, e só o que você encontra é pessoas falando mal do trânsito, irritadas, dizendo que aconteceu uma tragédia, derrubou café na roupa, teve que mudar, que já começou o dia ruim. A pessoa só sabe abrir a boca para falar coisas ruins sobre o que aconteceu na sua vida. E quando você vai contar um detalhe do que aconteceu no trânsito, ela já interrompe, ela não quer escutar você. Ela interrompe para dizer, não, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Ela quer disputar a coisa ruim que aconteceu e ela quer ter a certeza que o que aconteceu com ela é muito pior do que com você. As pessoas são egoístas a ponto de querer que a parte ruim da sua vida também seja pior do que a sua. Porque ela quer atenção até nas coisas ruins que acontecem. Então não seja você essa pessoa que abre a boca só para falar coisas ruins. Toda vez, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu desejei muito morar em São Paulo. Eu amo São Paulo. Amo verdadeiramente. E toda vez que eu tô no trânsito e tá aquele caos de São Paulo que todo mundo reclama, Deus é testemunha disso. Eu agradeço, eu falo, Deus, obrigada por eu estar vivendo isso aqui. Porque todos os dias eu pedia para morar em São Paulo. E hoje eu tô morando aqui. Então, se eu estou aqui, se tem esse trânsito, eu vou estar aqui louvando o Senhor, eu vou estar aqui escutando algo útil, eu vou estar aqui aprendendo, mas eu não vou reclamar, porque um dia eu desejei isso aqui. Não vou reclamar. E se eu tiver que reclamar um dia, eu tenho solução. Então, toda reclamação que você faz, você tem solução de não estar naquele lugar. Eu posso sair daqui. Se um dia eu estiver estressada, incomodada, eu não vou reclamar. Eu vou agradecer que foi muito útil para mim em São Paulo até o momento que eu fiquei, mas agora eu vou escolher um outro lugar. Mais calmo, mais tranquilo, eu não sei se um dia isso acontecer, mas não reclame, você tem alternativa. Você reclama do trânsito, você tem a alternativa de achar uma outra coisa para você fazer para não sair de casa. Se você está reclamando do carro que você tem, porque o seguro é caro, porque dá muita manutenção, porque o combustível é caro, você tem a solução, venda o carro, você não vai ter mais esse problema. Só tem problema de seguro, de trânsito e de gasolina quem tem carro. Mas aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem carro, você vai usar ou transporte público, ou você vai usar o Uber e você vai continuar reclamando. Que o Uber não chega, que o Uber cancela, que o Uber para do outro lado da rua, ou você vai reclamar que o transporte público está sempre cheio. Então pare de reclamar, agradeça que você está indo para o lugar que você deveria estar, que você tem o seu emprego, que você tem o seu trabalho, agradeça. Eu não esqueço as coisas que eu peço a Deus e quando eu estou vivendo aquilo que um dia foi um sonho para mim, eu agradeço. E se foi um sonho e eu chego lá naquele sonho e penso não era nada disso que eu estava precisando, eu agradeço igual e escolho outra coisa. Mas a gente tem que parar de reclamar. Isso entristece Deus demais. Acho que eu tô com meu dente sujo. Do meu batom. Isso entristece demais, gente. Não dá, não dá. Reclamação é muito sério. A gente profetiza. Tudo que sai da nossa boca, a gente profetiza pro bem e pro mal. Então não vale palavrão, não verbalize essas coisas, porque isso é ruim. A sua casa, ela é sagrada. Faça da sua casa. Eu escutei uma vez isso de uma pastora e eu achei maravilhoso. Ela falou: faça da sua casa um pedacinho do céu. O seu ambiente é sagrado. Não fique falando palavrão, não fique brigando com as pessoas da sua casa. Tem que ser um ambiente
de paz, um ambiente de amor, um ambiente limpo, agradável, que você, toda vez que chega, você sente que tem graça dentro da sua casa, que tem amor. Não verbalize coisas ruins, não assista programa de TV que só vai ensinar você a fazer coisas erradas com a sua própria vida, que só vai ensinar você que casamento não existe, que casamento é ruim, que isso não é bom para sua vida. Então a gente tem que aprender a valorizar tudo que a gente tem na nossa vida. A nossa casa é sagrada, gente. A nossa casa é sagrada. Todos os ambientes nossos devem ser sagrados. Inclusive os que a gente convive com outras pessoas. Quem faz isso é você. Não participando de fofoca, não escutando coisas ruins, não compactuando de uma fofoca. Fofoca não ajuda em nada, gente. Falar da vida de alguém, isso fala sobre você. O que você ganha com isso? A pessoa tá vivendo, ela tá fazendo. É que nem alguém aqui entrar agora na minha live, que tem muita gente que vai entrar aqui, que vai falar, nossa, de novo, já tá lá falando de Deus. O que você vai ganhar com isso, falando isso de mim? Nada. Pelo contrário, uma vida amargurada, reclamando, observando a vida do outro, enquanto eu tô aqui me conectando com Deus. Então, não tô preocupada com isso. Eu só tô trazendo um exemplo para vocês entenderem. A gente tem que parar de alimentar as coisas ruins. Se tem alguém que você segue, algum perfil que você segue, toda vez que essa pessoa aparece para você, causa um certo desconforto. Você sente vontade de falar, você sente vontade de criticar, você pensa, nossa, que roupa horrorosa, que pessoa que fala horrível. Pare de seguir. Para você não ter mais esse sentimento. É simples. Porque vão ter pessoas que vai despertar esse sentimento na gente. Eu não quero esse sentimento. E se ela desperta, é porque me incomoda alguma coisa nela. Deixa a pessoa ser feliz do jeito dela. Se ela acha que ela tá sendo feliz assim, eu não sei, não sou nada dela, não posso nem ajudar para dar uma dica para ela. Deixa de seguir. Coloca uma restrição lá se você acha que é chato parar de seguir, porque é conhecido, porque é parente, seja o que for. Que parente também reclama. O que a gente vai fazer? Mas silencia. Você não é obrigado a conviver com esse sentimento que desperta em você. Então observe isso, faça uma limpa nas suas redes sociais. Isso é muito importante. E o último é não entristeça o Espírito Santo, que daí ele completa, né? Porque isso entristece o Espírito Santo quando você reclama da vida, reclama de outras pessoas, faz fofoca, com o qual vocês foram selados no dia da redenção. Gente, o Espírito Santo, ele habita em você, ele está com você. Onde você for. Não é só nos lugares públicos, não é só quando você precisa de proteção, não é só quando você tá passando por dificuldade, é em todos os momentos. Ele tá com você aqui, ó, tomando café, ele tá aqui comigo, ele tá com você quando você toma banho, ele tá com você quando você tá no escuro, ele tá com você quando você tá no banheiro, ele tá com você quando você tá no trânsito, ele tá com você em todos os lugares. Então toda atitude que você tem na sua vida, dependendo do que você faz, você entristece o Espírito Santo, porque ele tá vendo. Não adianta a gente dizer, nossa, eu vou fazer isso aqui, é só uma mentirinha, é só uma coisinha bomba que eu vou fazer porque ninguém tá vendo. O Espírito Santo tá com você, isso entristece. E isso é resultado do que você vai colher lá na frente. Então fale a verdade, seja honesto, trabalhe, ajude alguém, pare de fazer fofoca, não fique olhando para a vida do outro, não se compare com outro, se compare com você. Como que eu iniciei o meu ano? Eu tô melhor? O que que eu aprendi? O que que eu li de interessante? Quais foram os conteúdos que eu comecei a seguir? Quais são os podcasts que eu estou assistindo? Que tipo de conteúdo eu estou interessada hoje? Será que eu evoluí de janeiro para cá? Faça esse balanço na sua vida. E se você está na mesma situação de quando você iniciou lá em janeiro, está na hora de você adquirir algo novo que vai edificar a sua vida e não fazer fofoca sobre alguém. Então a gente precisa se conectar com essa palavra divina que Deus tem para a nossa vida, com tanto de coisa que Deus quer transbordar na nossa vida. E a gente só consegue enxergar isso se conectando com Ele. E aí no final, livrem-se de toda amargura. Olha isso, gente. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Por que tá dizendo isso? Livra-se. Porque isso desperta o nosso pior lado. Isso desperta, potencializa o que a gente tem de pior. Isso é o inimigo o tempo inteiro, querendo fazer com que você responda na mesma intenção, com maldade, com gritaria, com xingamento, diminuindo alguém. Não seja essa pessoa, não responda assim. Mesmo que alguém haja com você dessa forma, silencie. Quando você silencia, quando alguém grita com você, você envergonha o outro, sabia? Ele consegue ter noção. Agora, quando ele grita, você grita, vira uma gritaria, ninguém se respeita. E todo mundo vai achar que tem a sua razão. Agora, quando o outro grita com você e você fica calado, a pessoa fica com uma vergonha da atitude dela, ela fica pensando assim, meu Deus, por que eu gritei desse jeito?
Faça essa experiência. Tenha um autocontrole de alguém gritar com você e você responder bem baixinho pra pessoa. Ela vai querer morrer de vergonha, ela vai querer se enfiar embaixo da mesa, porque ela vai pensar, nossa, é verdade, por que eu fiz isso? Por que eu gritei desse jeito? Você acaba com qualquer possibilidade de discussão. Então não grite, não devolva. Já está nos indicando aqui, já está nos protegendo falando isso. E por último, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou Cristo. Sabe no final o que quer dizer isso aqui? Todos nós, quando a gente reconhece Deus como nosso Senhor e Salvador, como o único caminho, a verdade e a vida, porque Ele é, mas quando eu resolvo entregar minha vida para Deus, quando eu recebo e passo a ter o Espírito Santo comigo, nesse momento, Deus perdoou todos os seus pecados. Porque foi pelo sangue derramado dele lá na cruz que hoje a gente tem os nossos pecados perdoados. Que hoje a gente tem a possibilidade de ter aqui, ó, o Espírito Santo nos guiando. A gente não precisa de profeta. Você não precisa ir numa cartomante. Você não precisa ler as cartas ou a sua mão para saber o seu futuro. Você só precisa ter Deus na sua vida. Você precisa ter o Espírito Santo habitando em você, porque é Ele que sabe do seu futuro, é Ele que sabe do seu caminho, é Ele que tem uma promessa para você, é Ele que tem um propósito para sua vida. Não é você fazendo um mapa astral para descobrir. É Deus habitando em você. E quando você tem essa conexão, Ele perdoa os seus pecados. Quem é você para não perdoar alguém? Se Deus perdoou até o seu pecado mais horrível que você tem vergonha quando você lembra. Porque todos nós temos. Quando Deus perdoa os seus pecados, o que Ele quer dizer nessa passagem aqui, perdoem uns aos outros mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, Ele está querendo dizer quem é você para não perdoar alguém. Se eu perdoei o seu pecado mais obscuro, eu esqueci e eu nunca mais vou cobrar você disso, porque agora você caminha comigo. Agora eu tenho um propósito para você. Eu perdoei, eu esqueci e eu não volto mais atrás desse assunto. E você não é capaz de perdoar alguém que falou mal de você? Alguém que você se sentiu magoado? Alguém que abandonou você? Se eu tirei essa pessoa do caminho e você tá magoada com ela porque ela saiu do seu caminho, agradeça, perdoa, deixa a pessoa embora. Que audácia é essa que a gente tem de não conseguir perdoar alguém quando Deus perdoa todos os nossos pecados? Ele morreu na cruz por nós e a gente não é capaz de fazer a nossa parte. Então isso é muito sério, gente. O perdão, ele é muito sério, porque ele paralisa a sua vida, ele entristece Deus de uma forma, porque não é possível que Deus consegue perdoar os nossos pecados e a gente não consegue ter a dignidade, a humildade de perdoar alguém. Se você quer viver o seu propósito, a sua vida, a sua caminhada com Deus, você precisa perdoar. Se Deus perdoou a sua vida, os seus pecados, você também é capaz de perdoar alguém que às vezes cometeu isso aqui com você. Mas por orgulho e vaidade você não quer perdoar. Então perdoa. Você quer realizar o seu sonho, você quer ter uma trajetória com dignidade, com honestidade, com prosperar na sua vida? Perdoa. Você não vai prosperar enquanto você não perdoar. Você não vai ter Deus entregando e derramando e transbordando na sua vida tudo que Ele tem, porque Ele tem para você. Ele não vai entregar para você enquanto você não perdoar. Isso não é um castigo, não. Isso não tem nada de castigo. Isso é a lei da nossa vida acontecendo. Se Deus fez isso por nós, por que você não vai fazer isso por alguém? Perdoa. Perdoa. A partir de hoje, não durma mais com uma mágoa e um rancor no seu coração. Resolva isso, para que a sua vida possa fluir. Não tem como a gente fluir na nossa vida se a gente não perdoar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Ela vai estar lá no meu canal no YouTube, Instantes Reais. Deixa eu ler algumas mensagens aqui de vocês, que eu vi que entraram várias mensagens maravilhosas aqui. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais não são humanas, ao contrário, são poderosas de Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 3. A melhor arma que a gente tem é a palavra de Deus. É andar com Deus. A gente molda o nosso caráter de uma forma, gente, que nos protege, nos guia. Essa é a nossa melhor arma.
Jesus estava lá nos seus 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo o tempo inteiro. E ele se defendeu, não foi com as armas poderosas que ele tinha, porque Deus poderia acabar com aquilo na mesma hora. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele tem poder para isso, Jesus. Ele tinha poder, ele tem poder para isso o tempo inteiro. E ele não escolheu simplesmente acabar com aquilo. Ele se manteve na palavra para mostrar para todos nós que essa é a nossa melhor e maior arma, é a palavra. É a palavra de Deus, que ela não erra, ela é verdadeira e ela protege você de todo o mal. Quando você dá a chance para o diabo invadir a sua vida, você está dando poder para ele e ele não tem poder sobre a sua vida. A gente tem Deus na nossa vida. Não existe poder maior que esse. É você que está dando poder a ele. Então use a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. Só Deus é o verdadeiro caminho. Quem mais? Dar o melhor para receber, exatamente. Não fique, Sheila, atrasada por aqui, a Sheila querida. Uma vez reclamei por ter perdido o ônibus, depois descobri que o ônibus foi assaltado, agradeci a Deus pelo livramento. É isso, gente, não importa, na hora. Agora eu estou muito confiante nisso, né? Agora eu sei disso. Mas, e aí eu consigo entender, qualquer coisa que aconteça, por mais que eu quisesse muito aquilo, se é um não, eu na hora já agradeço, porque eu sei que é Deus agindo. Porque é exatamente isso. Quando livra, gente, a gente reclama, a gente não quer saber, a gente fica indignado. Não reclame, agradeça, é livramento, é livramento. Obrigada pela atenção de vocês, pelas mensagens. Essa live vai estar salva lá no Instantes Reais daqui um pouquinho mais e eu coloco o link aqui para vocês. Mas eu desejo profundamente uma semana abençoada, que Deus continue iluminando a nossa caminhada, nos protegendo, nos guiando, que você possa ter sempre essa prioridade, fidelidade, tenha Deus na sua vida em todas as áreas, em todos os momentos. Tenha o hábito de se conectar com Deus todos os dias da sua vida, o tempo inteiro, assim como você escova os dentes, toma banho, se alimenta, Deus faz parte desse momento e dessa oração e dessa conexão com você. É só Ele é capaz de transformar, de abrir caminhos, de fechar a porta. Então agradeça. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você entende a sua vida, o seu propósito, você se valoriza, se ama e tem esse carinho de Deus agindo na sua vida o tempo inteiro. Porque tudo dele é para ele e é isso que a gente tem que ter na nossa vida. Essa convicção, e é isso que eu desejo. Uma vida abençoada, um dia incrível, para essa semana ser ainda mais incrível, guiada e abençoada por Deus. Em nome de Jesus, é o que eu desejo para todos nós. Beijo, fiquem com Deus e até mais.